Glórias a Deus. Eu quero nessa noite cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. São exatamente aí 11 horas da noite. Meus amados irmãos, eu quero aqui trazer mais um estudo da parte de Deus para nossas vidas. Amém. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o batismo nas águas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu peço que você venha comigo aprender mais um estudo da palavra de Deus, para que assim nossas vidas venham ser edificadas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em segundo lugar, gostaria de desejar a todos um shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a nossa noite. Meus amados irmãos, como é de costume, nós estaremos aqui fazendo uma oração específica para que assim Deus faça-se presente e nos ensine a sua palavra. Amém. Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia. Amém. E vamos falar com Deus. Pai bendito, eu quero glorificar e exaltar a beleza da tua santidade. Quero te agradecer por mais um dia que foi e por essa madrugada quando nós vamos entrar, Pai. Que o Senhor venha tomar a frente, direção desse estudo. Que a vida venha ser, Pai, edificado por intermédio da tua palavra. Sou apenas o teu instrumento, tu és o meu goleiro e eu me entrego nas tuas mãos, Pai. Pai, se há alguma pessoa que tem um desejo de participar do teu corpo de Cristo, se tornar membro de uma igreja, se batizar, que esse estudo venha edificar vidas, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui hoje abordar um assunto falando a respeito de batismo. É isso aí, batismo. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o batismo. A palavra batismo no hebraico significa vilã, que significa imersão. Esse termo deriva do verbo mabil, que significa mergulhar ou submergir completamente o corpo na água. Louvado seja o nome do Senhor. É como se você estivesse tomando um banho. Vemos então que o batismo ele é um simbolismo para nós que somos cristãos, para nós que estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Ele submerge completamente o corpo na água. E esta prática já existia na tradução judaica antes de Jesus, como um ritual de purificação. Era um ato cerimonial. No contexto judaico, conhecido como mikveh, era uma consagração total a Deus e era visto como um alinhamento com os céus. Para o cristianismo, para a tradição cristã, é o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida. O que é o batismo? Batismo é uma cerimônia, em que a água é por meio da qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã. E batismo é um sinal de que? De arrependimento e perdão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a união com Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, tanto na morte como em sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, Mateus capítulo 3, versículo 13. A palavra batismo, como eu disse, significa o que? Emergir ou mergulhar. E nós vamos falar também sobre o batistério. Era a pia, o lugar onde se batizava, E a batina era aquela veste que era usado para se batizar.
quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de administração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é tão interessante. A primeira aula sobre batismo está lá em Marcos capítulo 16, versos 15. Você que tem Bíblia, pega lá comigo. Marcos capítulo 16. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Do versículo 15 ao 16. Marcos 16. Glórias a Deus. (15 e 16) diz assim a palavra do Deus vivo. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o batismo ele é uma prática de nos tornar membros do corpo de Cristo, está em koinonia, que a palavra koinonia do grego significa comunhão, e pertencemos então à eclésia. A eclesiologia fala a respeito do que? Da doutrina da igreja. Então, quando nós se arrependemos e se batizamos na presença do Senhor, né, nós estamos crendo em um ato que nos leva a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e salve Jesus Cristo. Então, irmão, a guerra com vítimas aprisionada pelo inimigo. A vitória foi conquistada e os cativos já podem ser libertos, como diz Lucas capítulo 4, versículo 43. Então nós vemos que as três colunas espiritual é batismo, arrependimento e fé. O arrependimento é o passaporte da vida espiritual, né? João, quando batizava, ele dizia: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Cordeiro. Então o arrependimento nada mais é do que você o que? Se reconhecer e dizer: eu sou totalmente dependente de Deus. Irmão, sem Deus nós nunca vamos ser nada. E quando nós se reconhecemos diante do nosso Criador, o nosso Criador ele está apto para nos perdoar. Vemos que o batismo é uma ordenança. Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos 16, 15 e 16. Batismo fala de morte, sepultamento e ressurreição. O batismo faz parte do processo que leva o pecador do império das trevas ao reino de Deus, que é o reino de quê? Da luz. Definição da palavra batismo. Batizar é uma transliteração da palavra grega baptizar, que significa mergulhar ou imergir na água. Louvado seja o nome do Senhor. Etimologicamente, batizar é uma transliteração do latim baptizar. Este do grego é baptisen, que significa mergulhar. Marcos capítulo 1, verso 5, João capítulo 1, verso 33, Atos dos Apóstolos 8, versículo 36 ao 39. Você que tem Bíblia depois vai acompanhar essas referências, amém? Batismo, né, é um ato simbólico. Batismo é um pacto. Então nós vemos aqui alguns versículos sobre batismo. Mateus capítulo 3, versículo 14. Então existe, irmão, três formas de se batizar. A forma por mergulho, que é a imersão, por afusão, que é por derramamento, e por aspersão, né, borrifando, né, a água sobre a pessoa. Na igreja católica, o padre lá, ele pega o óleo e derrama na cabeça da criança, ou senão mergulha a criança no latão e tira rápido. Nós cristãos, nós batizamos no rio ou no batistério dentro da igreja
Louvado seja o nome do Senhor. Versículo sobre batismo, Mateus capítulo 3, versículo 13, Mateus capítulo 28, 18 ao 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 a 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Marcos 16, 15 ao 16, João 3, 5, 1 Crônicas 12, versículo 13, 1 Coríntios 1, versículo 3 ao 16, Atos dos Apóstolos 19, versículo 5, Romanos 6, versículo 2 ao 7, João capítulo 1, versículo 33, Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 5, Colossenses 2, 12, Marcos do 1, 9 ao 10, né? Então, amigo, nós estamos aprendendo aqui algumas características que falam do batismo. Mas para você que não sabe, toda pessoa que tem um desejo de se batizar, participar da comunhão, estar em coinônia, estar fazendo parte de uma eclesiologia, né? Eles devem passar por um discipulado. A palavra discípulo no grego significa talmidim. Então, quando nós passamos num discipulado, quando nós passamos em um aprendizado e nós passamos a conhecer quem é Cristo e a gente se arrepende dos nossos atos, aí isso nos leva ao quê? A se batizar e se aproximar daquele que vive e reina de geração em geração. Então nós vemos aqui que o que é um batismo? É uma cerimônia em que se usa água e por meio do qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã. O batismo é sinal de arrependimento e perdão, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, e união com Cristo, né? Gálatas 3, versículos 26 ao 27, Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Quando se fala em batismo, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro homem a batizar foi João Batista, que era primo de Jesus Cristo. Ele batizava ali no Rio Jordão, né? Lucas capítulo 9, versículo 19. Batismo traz o que? Profundidade, né? Louvado seja o nome do Eterno. Glórias a Deus. O batismo traz o que? Uma comunhão para com Deus. A palavra vai dizer o que? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? E lembrando muito bem, irmão, que a Bíblia diz que doutrina são preceitos do homem. O que sempre afastou eu e você de Deus é o sistema religioso. Muitas das vezes eles criam a norma, mas eles mesmos nem vivem a norma, né? Mas por a gente fazer parte, é um sistema, né? Por ter lei em nosso país, né? Nosso país é laico, né? Então nós precisamos estar debaixo da lei. A Bíblia fala em Romanos capítulo 13, se não me falha a memória, que toda autoridade é constituída por Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por causa da lei e dos estatutos que os homens criaram, nós devemos respeitar, porque a obediência somente é dada a Deus. Então, qual é o processo do batismo? É a conversão. Então, o batismo, quando nós passamos a conhecer a Cristo, se arrependemos, saímos do lamaçal do pecado e viemos para Cristo. E isso nos traz uma proximidade a Cristo, que nos traz uma nova vida, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, não é porque eu me torno cristão, não é porque eu me batizo que eu vou deixar de errar, vou deixar de pecar. Nós somos natureza carnal, a nossa natureza é pecaminosa e todo dia nós precisamos derrubar um gigante. A Bíblia fala que o único que alcançou a estrutura de varão perfeito foi Cristo, somente Ele. Mas nós precisamos se reconhecer diante daquele que vive e reina e se arrependemos, porque todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Honras e glórias sejam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos dependentes, somos carentes, que Yeshua e Mashiach vive e reina de geração em geração.
A Bíblia fala que o batismo é uma convicção mediante a nossa fé. Somos limpos pela palavra de Deus, né? Glória seja dada o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos aqui batismo de Jesus, Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus Espírito Consolador. Jesus se batizou com a idade de 30 anos. Ele teve 3 anos de ministério e morreu com 33 anos, né? Então nunca é tarde para você se batizar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o batismo nos traz uma lembrança, né, de termos a Deus, porque a criança não tem esse entendimento para se batizar, né? Então a criança tem também o batismo de criança, né? A criança ela não pode se batizar. A criança ela é apresentada a Deus, bebê, recém-nascido que eu estou falando. O batismo de criança pode ser batizar com 11 e 12 anos, se ele passar por um discipulado, né? Então, você que é líder, que quer batizar a criança, ensine a criança o que é o batismo. E o batismo só é permitido com 11, 12 anos, que ele está o quê? Na fase de adolescente. Louvado seja o nome do Senhor. O que é batismo? Batismo é um ato representativo da morte e ressurreição do homem e o sepultamento da velha natureza para a remissão de pecados e revestimento do novo homem para se viver em novidade de vida. O mergulhar nas águas quer dizer que morremos para nós próprios e para o mundo. O sair das águas simboliza ressuscitar, nascer de novo para uma nova vida com Jesus. Aleluia. Então, há 3 verdades sobre o batismo. Entra na água, que morre com Cristo. Submerge na água, que está sepultado com Cristo. 3. Levantado das águas, está ressurreto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, fica com mais esse estudo, que o Eterno venha te abençoar e aprenda o que é batismo. Amém? Shalom, shalom. Boa noite, que Deus abençoe.